Vamos lá para mais uma caixinha de perguntas. Como lidar com os ataques do inimigo em relação à nossa identidade por conta do vício? Bom, eu acredito sim no Satanás. Lógico que a Bíblia fala dele, que ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor querendo nos tragar, nos devorar como um leão. Então, enfim, ele existe, ele está ali. Mas a gente pode combatê-lo com a palavra de Deus, como Jesus fez no deserto. Porém, eu tenho um ponto de vista a respeito dos ataques dele relacionados a uma área da nossa vida específica. Por exemplo, em relação à nossa identidade. O inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele só vai nos atacar naquilo que está mal resolvido em nossas vidas e que ainda o pecado tem poder, ou então assuntos mal resolvidos que trazem consequências do pecado, ou que trazem o pecado como consequência. É claro que quando eu tinha muitos conflitos na minha identidade, na minha sexualidade, o inimigo sim usava isso, né? Como eu falei. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, se coloca à disposição de Deus para que Deus trate isso e nós buscamos conhecimento de alguma forma e ajuda, essas coisas vão perdendo força, sabe? Mas o mais correto de se lidar com os ataques do inimigo é copiar a Jesus Cristo, né? Em Mateus 4, na sua tentação do deserto. Ali ele sofreu ataques do inimigo e como ele combateu? Com a palavra de Deus, sabendo quem ele era na palavra de Deus, porque o diabo falava para ele, se você é o filho de Deus, então faça isso. Então, nós precisamos acreditar mais na palavra de Deus de forma racional do que nas nossas próprias emoções e conflitos e traumas passados. E é claro que Jesus, ele era perfeito, então ele não tinha traumas nem consequências do pecado que faziam ele ter conflito na identidade dele. Então ele nos ensinou que quando nós tivéssemos, que nós deveríamos acreditar na palavra, crer na palavra. Então Jesus nos deu esse exemplo e nós devemos segui-los e crer na palavra racionalmente e não na emoção. Então quando vir o ataque do inimigo, ler a palavra de Deus e entender quem você é e crer nisso sem as emoções interferirem. É claro que se você não tratar os seus traumas, as suas feridas, as marcas que você tem na sua vida que trazem esse conflito, o diabo vai continuar frequentemente te atacando até ele conseguir te pegar num dia mal e ele de fato ir te derrubando devagar. Então assim, você deve crer na palavra como Cristo nos ensinou e também buscar ajuda para esse conflito.